Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 123. Título: Por favor, Bispo António Marto. 1. Ir ao coração da fé. Vi o convite que serve de título à nova carta pastoral do Bispo de Leiria Fátima no portal da agência Eclésia e fui. Não ao coração da fé, que infelizmente nos não é revelado nesta extensa carta pastoral do Bispo António Marto, mas apenas ao texto integral da mesma, que, pelos vistos, será apresentada com pompa e circunstância à Diocese no primeiro domingo de outubro de 2008. Dá para perceber que também o Bispo António Marto anda manifestamente aos papéis, sem saber o que fazer. 2. Os tempos hoje são tão diferentes do que eram quando ele era menino de catequese e frequentou o seminário, que nada do que então aprendeu, e muito foi, se aproveita. As velhas respostas pastorais são isso mesmo, velhas. Pior, são ultrapassadas. Provavelmente já nem para um museu eclesiástico servem, porque não há quem o levante, e mesmo que haja, não há de certeza quem depois o frequente, nem sequer por curiosidade. A Igreja Cristandade morreu e não vale a pena reanimá-la. 3. O seu cadáver continua, entretanto, até aí insepulto, a contaminar o ar que respiramos. A começar em Fátima e nos seus 2 santuários, maila a sua capelinha das aparições um vómito de alienação e de idolatria eclesiástico católico que, enquanto não for derrubado e incinerado, só está a ser foco de generalizado ateísmo no país, na Europa e no resto do mundo, aonde cheguem os missionários católicos com imagens da sua mítica deusa de mau gosto. O que, deixem-me que lhes diga desde já, até nem é assim tão mau, bem pelo contrário, porque o ateísmo, que nasce como reação àquele vómito de alienação e de idolatria que Fátima é mais caminho para a fé de Jesus do que toda a religião junta. 4. Toda a religião, qualquer que seja, é perversa. É negócio com a divindade. É negação da graça e da verdade que nos vieram por Jesus o de Nazaré e por mais ninguém, pelo menos como plenitude e como fonte. A religião também é fonte e alimento, mas apenas de desumanização, de refinado egoísmo disfarçado de santidade, a dos fariseus do tempo de Jesus e de todos os tempos. Já o ateísmo, enquanto negação ou recusa de um Deus inventado ou imaginado pelas nossas carências e pelas nossas angustiantes faltas de respostas credíveis às grandes perguntas da existência humana, é, por irónico que pareça, o primeiro passo para a fé de Jesus, essa mesma que a carta pastoral do Bispo António Marto de Leiria Fátima liminarmente desconhece. 5. Nas suas muitas páginas, o Bispo fala apenas e até à náusea de um vago Cristo, de um Cristo Jesus, ou de um Jesus Cristo, sem projeto político, sem práticas políticas maiêuticas, sem intervenções teológicas e anti-idolátricas duélicas, até à perda e entrega da própria vida. Olhem que foi sobretudo por isso que o mataram na cruz do Império Romano. E tudo no mesmo tom infantil com que fala da Senhora de Fátima, ou de um São Paulo, mais ou menos mitificado, e de outros santos ou santas de altar quaisquer. 6. Nota-se que o Bispo ainda não chegou a sair do universo do infantil, do maravilhoso, onde tudo é possível acontecer, como num conto de fadas, porque sem qualquer consistência histórica, real, objetiva, científica. Ora, negar ou recusar Deus, o da religião, de toda a religião, o Deus do fator religioso, é, sempre foi e será, condição sine qua non para chegarmos a ser finalmente alcançados pela fé, a de Jesus, que mais não é do que a plenitude do humano,
experimentado e vivenciado na sororidade, fraternidade universal, sem exclusão de nenhuma pessoa, nem de nenhum povo, sempre em redor de mesas comuns e partilhadas. 7. Este salto qualitativo do universo do infantil para o da plenitude do humano, em estado de maioridade e de liberdade, nem o bispo António Marto, nem nenhum dos seus irmãos bispos, muito menos o de Roma, com todo o seu fausto imperial, alguma vez o deram e provavelmente nunca o darão. O lugar que ocupam, os privilégios de que desfrutam, o estilo de vida que levam, tão separado do mundo e da realidade mais real, que são os milhares de milhões de vítimas humanas, cegam-nos por completo, e eles são como os ídolos que fabricaram e idolatram. Têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não atuam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, têm coração, mas não amam, têm entranhas, mas não concebem, nem geram vida em abundância. Tudo neles é faz de conta, conto de fadas, infantil. 8. Vejam como todos eles sorriem, como se dão aqueles ares de felicidade infantil, pueril. Mas é tudo postiço, mimético, como nos bebés, fruto da ingenuidade, da imaturidade, do universo do infantil em que vivem. Não quero com isto dizer que eles sejam uns fingidos. Não são. São uns convencidos, só que dentro do universo do infantil, que continua a ser o deles. As suas são convicções típicas desse universo. Qualquer psicólogo sabe disso. Só se eles aceitassem sair definitivamente desse universo do infantil é que cairiam na real e começariam finalmente a ser adultos, homens em estado de maioridade, livres, criadores, salutarmente subversivos e conspirativos. 9. Mas nesse dia renunciavam de vez ao seu status episcopal, desistiam do papel de figurante de um universo que já não é mais o de uma mulher, de um homem em estado de maioridade, apenas do infantil. Era bom, não era? Mas quem é que vai convencer o bispo António Marto e todos os seus irmãos bispos residenciais a darem semelhante salto qualitativo em frente? E mesmo assim será muito difícil, porque só mesmo um terremoto, um tsunami do Espírito Santo de Jesus. Vou repetir. Mas quem é que vai convencer o bispo António Marto e todos os seus irmãos bispos residenciais a darem semelhante salto qualitativo em frente? Só mesmo um terremoto, um tsunami do Espírito Santo de Jesus. E mesmo assim será muito difícil, porque o infantil já está tão entranhado neles que eles, nem que o morto ressuscite dos mortos e lhes venha dizer que estão fora de prazo, que esse universo do infantil já não existe mais, eles não acreditarão. 10. Quando vejo, por exemplo, a preocupação que o bispo António Marto tem em afirmar no início da sua carta pastoral que é um dos, cito, sucessores dos apóstolos e não simplesmente bispo de Leiria Fátima, está tudo dito. Vê-se com isso que o nosso homem, embora viva no século XXI, ainda pensa e comporta-se como um dos bispos do século IV, os da corte do imperador Constantino. Jesus, como o servo sofredor de Yahvé, é música para os seus ouvidos. A partir daqui, tudo o que possa escrever, dizer e a seguir, sai asneira, vem inquinado, não é para ser tomado a sério, é mais do mesmo, embrulhado e servido, em palavras diferentes, mera pompa e circunstância. 11. Bem sabem que não escrevo tudo isto com prazer, mas com lágrimas. Tomara eu poder escrever o contrário. Tomara eu poder escrever que o bispo de Leiria Fátima, António Marto, fugiu do palácio episcopal. Sabem quantos quartos tem aquele palácio? Quantos quartos de banho?
Quem financiou a sua construção? Quanto custou? Quem faz uso dele, além do bispo? Uma vez que ele nem família pôde constituir, não tem mulher nem filhos, e que os tivesse não precisaria de um palácio daquele tamanho, e daquela envergadura, e daquele requinte. Que o diga a maior parte das famílias portuguesas da Europa, e sobretudo o chamado terceiro, quarto e quinto mundos. Olhem que não são as muitas famílias sem casa, a começar pela diocese à qual ele preside. 12. Tomara eu poder escrever que ele, bispo de Leiria Fátima, se despojou de todos aqueles estúpidos adereços episcopais, já não quer saber mais do anel, nem do báculo, nem da mitra, nem daquelas vestes litúrgicas que fazem dele um bobo da corte, entre meninos de couro, nem da cruz peitoral, nem do colarinho branco, muito menos das basílicas de Fátima, nem da imagem da Senhora de Fátima, nem da absurda capelinha das Raparições, nem das paróquias territoriais, nem dos párocos enquanto seus colaboradores e braços compridos no território da diocese. De agora em diante, tomara eu poder escrever aqui, depois de ter ido até ao coração da fé, a de Jesus melhor, depois que foi definitivamente alcançado pela fé, a de Jesus, António Marto só aceita ser o bispo da Igreja de Leiria Fátima, mas sem nenhuma dessas mariquices de péssimo gosto que o colam para sempre ao universo do infantil e o reduzem a mero figurante faz de conta desse universo, sem nunca chegar a ser homem. Em estado de maioridade, em estado de liberdade, a pensar, escrever, falar como homem adulto, a agir como homem adulto, a relacionar-se como homem adulto, a intervir como homem adulto. Infantil, nunca mais. Figurante eclesiástico, nunca mais. 13. A carta pastoral, apesar de literariamente bem construída e trazer um certo sotaque ilustrado, não passa, infelizmente, de mais do mesmo, e até à náusea, porque foi pensada e escrita dentro do universo do infantil, não a partir do coração da fé de Jesus. Imaginem que o bispo passa grande parte do texto a falar de São Paulo, não de Saulo Paulo, de Tarso, que teve sérias dificuldades em abrir-se à mesma fé de Jesus, como ainda hoje, todos, eu incluído, temos. Nada disso. Para o bispo tudo é pensado e apresentado dentro do universo infantil, do qual ele nunca chegou a sair antes de ser eleito e ordenado bispo, porque se tivesse saído, certamente já não teria sido eleito e ordenado bispo, muito menos teria sido transferido da diocese de Viseu para a diocese de Leiria Fátima. 14. Tudo por isso é maravilhoso e fantástico. Imaginem que o bispo ainda pensa que efetivamente o mítico Cristo apareceu ao vivo e fez-se ver por Saulo na estrada de Damasco e falou-lhe exclusivamente a ele de viva voz e perguntou-lhe tal e qual: Saulo, Saulo, porque me persegues? E ainda pensa que depois do mesmo mítico Cristo, à pergunta de Saulo: quem és tu, Senhor? Lhe respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E não é que o bispo pensa e escreve que Saulo, o fariseu perseguidor do movimento radicalmente igualitário e universalista de Jesus de Nazaré, fica logo ali no papo, que nem um cego crédulo, um anjinho, um apóstolo, um convertido de raiz? 15. Por favor, bispo António Marto, acha então que é com infantilidades destas que se chega alguma vez, neste início do século XXI, ao coração da fé de Jesus? Deixe de infantilidades, meu amigo e irmão. Aliás, quando fala de fé, tem de começar por dizer de que fé é que fala, porque fés há muitas, cada qual a mais alienante e infantilizadora. Só a de Jesus, que mais não é do que a do Espírito de Deus vivo, a agir misteriosamente em nós e connosco, até fazer de nós outro Jesus agora a século XXI, sem nada de religioso e de eclesiástico, tudo de secular e de político, é que verdadeiramente nos faz humanos, plenamente humanos, plurais, fraternos, à escala global. Todas as outras fés, como a de Fátima, a das religiões, são apenas medo, ópio do povo, alienação, infantilismo, refinado egoísmo, comércio com o divino, numa palavra de menção humana. Perdoa-me este meu atrevimento, mas creia que lhe escrevo com todo o meu afeto e com toda a minha paz, a mesma paz que Jesus, o de Nazaré, me dá. 2008, outubro 2, o meu abraço e o meu beijo, presbítero da Igreja do Porto, especialmente para ti, irmão António Marto, bispo de Leiria Fátima.